Ser um técnico de automação industrial é o sonho de muitos eletricistas, onde eles trabalham com o objetivo de projetar, instalar e fazer a manutenção de circuitos elétricos que funcionam sem a intervenção do homem. Eu sou o Arthur Manuel e este é o seu canal Inove. E hoje vamos ver a forma mais fácil de aprender comandos elétricos. Comandos elétricos é um capítulo estudado na área de eletricidade que tem como objetivo principal fazer com que os circuitos funcionem sem a intervenção do homem. Linhas de produção na indústria funcionem sem a intervenção permanente do homem. E o conjunto dos comandos elétricos e outros dispositivos que permitem que os circuitos funcionem de forma automática são chamados de automação industrial. Agora, a pergunta que fica no ar: como é feita essa automação industrial? Vamos supor que eu tenho uma indústria e eu quero automatizar o funcionamento de algum circuito. Como é que é feita esta automação? A automação é feita usando dispositivos que vão dar comandos que vão permitir com que o seu circuito tenha sequenciamento de funcionamento. E esses dispositivos são dispositivos de comando e dispositivos de potência ou dispositivos de força. Agora, o que seriam dispositivos de comando? Dispositivos de comando são dispositivos que nos permitem comandar o circuito de acordo com aquilo que nós projetamos. E quais seriam esses dispositivos de comando? Dentro dos dispositivos de comando nós encontramos relés, contactores, botoeiras, sensores, controladores, por aí em diante. Mas o que são relés, botoeiras, contactores, controladores? Para que isso serve dentro de um circuito de comando? Dentro de comandos elétricos. Relés são dispositivos de comando. São dispositivos que possuem contactos normalmente abertos e contactos normalmente fechados. Ao serem alimentados, eles alimentam uma bobina e essa bobina produz um campo magnético que vai mudar os estágios normais dos contactos. Onde era aberto passa para ser fechado e onde era fechado passa para ser aberto. E nós aproveitamos este mecanismo, esse funcionamento eletromecânico para realizar os nossos circuitos de comando. Agora tenho aqui um relé, vamos ver. Este relé, vamos aproveitar ver aqui no seu interior como é que ele funciona. Nós estamos a ver, aqui dentro ele tem uma bobina, esta bobina aqui. Então ao ser alimentado, o que acontece? Ao ser alimentado, essa bobina produz um campo magnético que vai induzir este metal aqui para baixo, de modo que ele pressione os seus contactos. Ao pressionar esses contactos, existem contactos que estão normalmente abertos aqui embaixo. Então ao pressionar ele fecha aqueles contactos e aproveitamos este funcionamento mecânico para alimentar o nosso circuito de comando. Agora existe uma outra nota. Não existe um contacto elétrico entre a bobina e os contactos. Ou seja, esses contactos aqui não entram em contato com a bobina. Esses contactos são movimentados apenas por um campo magnético. Significa que a corrente que nós vamos introduzir nos contactos principais do contactor ou nos contactos do relé não interferem no funcionamento da bobina. Depois do relé de comando, nós encontramos o relé temporizador. Existem vários relés temporizadores, onde eles são nomeados por relé on delay e relé off delay. Agora, o que seria um relé on delay? O que seria um relé off delay? O relé on delay é um relé que tem atraso na energização da bobina. O que isso significa? Que significa que se nós ligarmos este relé, este é um relé on delay, se nós ligarmos este relé, ele vai contar um tempo para mudar o estágio dos seus contactos. Ele vai contar um tempo para fazer o quê? Para aquele metal que eu expliquei aqui avance para baixo e pressione os contactos, alimente os contactos. Então esse é o relé on delay. E este relé vai até 60 segundos. Significa que esse relé nós podemos programar até 1 minuto de tempo. Se eu coloco aqui nos 60 segundos, depois eu ligo, ele vai contar 60 segundos. Depois de 60 segundos ele vai atracar os seus contactos. Agora, o relé off delay é o contrário, ele tem atraso na desenergização do relé. Logo que nós ligamos o relé off delay, ele alimenta os seus contactos. Mas quando nós desligamos o relé off delay, ele conta um tempo para voltar ao seu estado inicial. Existem ainda outros relés que não nos interessam agora, relé intermitente. Esses não nos interessam agora, não é o nosso objetivo de estudo. Agora,
Depois dos relés, nós entramos nos contactores. O que são contactores? Os contactores são dispositivos que podem ser usados como dispositivos de comando, assim como dispositivos de potência. Eles são muito mais usados como dispositivos de potência. Os relés possuem contactos. Esses contactos podem ser abertos e fechados. Já o contactor, para além desses contactos, ele possui contactos auxiliares e contactos principais. Qual é a diferença que existe entre um contacto auxiliar e um contacto principal? O contacto auxiliar ele é feito para auxiliar o circuito de comando, ele é feito para os circuitos do comando. Agora, o circuito, ou seja, os contactos principais, eles são feitos para alimentar a carga. Os contactos principais, eles têm capacidade de suportar mais corrente em relação aos contactos auxiliares. Agora, dentro deste contactor, onde é que seriam os contactos principais? Onde é que seriam os contactos auxiliares? Este é um contactor da Siemens, esse é um pouco diferente. Nos próximos vídeos vou trazer um outro contactor mais simples. Esse possui, aqui em frente temos contactos auxiliares aqui em frente. Temos aqui o normalmente aberto, normal open, normal close, normal open. Então esses são normalmente abertos, esses são normalmente fechados. Então o que acontece? Se nós ligamos o contactor, ele vai fechar aqui e vai abrir aqui. Aí quando é normalmente aberto, vai fechar. Aí quando é normalmente fechado, vai abrir. Agora os contactos principais são esses que estão aqui embaixo. Aqui. Esses são os contactos principais. Deixa eu tirar. Esses são os contactos principais. Esses 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então esses contactos aqui são aqueles que nós vamos usar para alimentar, sei lá, o nosso motor, a nossa máquina, a nossa carga em geral. Então nós alimentamos por aqui e aqui temos a fonte, né? É interessante que nos contactores a fonte é chamada de A1, A2. Sempre que nós vemos A1, A2 significa que é ali onde vem a fonte que é para alimentarmos. E deste lado vem um datasheet, as características do contactor, a corrente que ele suporta, a corrente máxima da carga que deve ser aplicada, a tensão de alimentação, a tensão máxima que ele suporta nos seus contactos principais, por aí em diante. Depois dos dispositivos de comando e corte, nós encontramos as botoeiras, que são dispositivos de entrada, que dão acionamento ao nosso circuito, vão dar start ou stop ao nosso circuito. As botoeiras são diversificadas através das cores, né? Temos a cor vermelha, cor verde, cor amarela, cor azul, a cor branca. Nos próximos vídeos vamos perceber para que serve cada cor. Por exemplo, a cor vermelha significa stop, óbvio. A cor verde, já estou a dizer até aqui as cores. O objetivo era para o próximo vídeo, mas já estou a dizer aqui. A cor verde, start. A cor amarela pode ser usada como aviso, né? Tanto na iluminação, assim como um botão. A cor azul pode ser uma escolha aleatória, cor azul, cor branca e outras cores são cores aleatórias que nós podemos escolher para que elas servem. O importante que nós temos que saber é que a cor vermelha é usada para stop, a cor verde é usada para o start e a cor amarela é usada para o aviso, perigo, alguma coisa ou algo do gênero. Depois dos botões nós encontramos os sensores. O que são os sensores? Sensores são dispositivos que vão nos ajudar a captar informações do meio externo e vão pegar essas informações e darem ao circuito, de modo que o circuito saiba como é que deve proceder. Vamos supor que estamos numa linha de produção, né? Ou por exemplo estamos a automatizar o funcionamento de um elevador. O elevador abre as portas, depois fecha. Vamos imaginar que abriu as portas, de repente gatinho uma criança parou ali no meio da porta. Tem que ter um sensor que vai dar um aviso ao circuito que, olha, não podes fechar a porta porque tem aqui uma criança. O mesmo acontece num portão, por exemplo. Vamos supor que o senhor passa ali do seu carro, vai para o serviço e a criança fica a gatinhar, fica ali no portão. Tem que ter alguma coisa que informa ao sistema que aciona o portão que, olha, não podes fechar a porta porque tem um obstáculo ali. Então os sensores servem para pegar informações do meio externo e pegar essas informações, dar ao circuito, de modo que o circuito saiba o que deve fazer. Agora, como é que há uma comunicação entre os sensores e os circuitos? Aí entra um outro dispositivo chamado controlador de sensores. Porque os sensores estão divididos em dois grandes grupos. Temos os sensores analógicos e os sensores digitais. O que seriam os sensores analógicos?
Sensores analógicos são os sensores que emitem sinais simples, como interruptor, fim do curso, outros tipos de sensores. Agora, os sensores digitais são outros tipos de sensores, como o sensor de temperatura, os sensores ultrassônicos, os outros tipos de sensores um pouquinho mais complexos, que eles enviam sinais complexos. Aí já nós precisamos de um controlador de sensores para que possa descodificar o sinal enviado pelo sensor e ele pegar esse sinal e enviar ao nosso circuito. Essa foi a aula de hoje, onde falamos de um rescaldo geral de como é que funcionam os circuitos do comando, como é que são feitos e quais são os dispositivos que compõem os circuitos de comando. Isso ajuda a facilitar a compreensão do caro aluno da E9 para que possa perceber como é que pode desenvolver um circuito de comando. Não perca a próxima aula, onde nós vamos onde vamos aprender os símbolos de comandos elétricos e vamos simular alguns circuitos no computador, assim como na prática. Então, se gostou do vídeo, coloque seu like, subscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima!